Amém, queridos. Só avisar os irmãos aí que estão lá, né? A gente teve um probleminha de internet, acho que já normalizou aí, né, Ana? Mais ou menos. A internet caiu de uma vez, teve que cair a transmissão, a gente teve que refazer, mas estamos de pé. Amém? Quantos querem receber uma palavra abençoada? Amém, querido? Nós que estamos com esse tema desse mês de novembro, chamados para o reino. Coloca só a foto, por favor. É isso, chamados para o reino. Todo mês a gente trabalha um tema. E só para avisar que agora, dia 25, nós estamos começando o nosso jejum nacional. Amém? Então, o jejum que vai de 25 de novembro até 14 de agosto. E o chamado para esse jejum, às vezes tem anos que a igreja dá 2 tipos de jejum. Esse ano é um só, jejum de 12 horas, no mínimo. Pastor, eu quero ficar mais. Não tem problema, irmão, fica à vontade, mas é pelo menos 12 horas de jejum. Lógico que jejum sem oração também não vai adiantar, não é isso? Então, o nosso jejum das colheitas desse ano começa dia 25, se eu não me engano, é uma quarta-feira, tá? De novembro, e vai até o dia 14 de dezembro. Amém? Falava com uma pessoa hoje, não, mas é porque eu estou muito sem prioridades e tudo. Falei, interessante, mas a gente quer que nas nossas orações, né, a gente seja a prioridade para Deus, né? E se puder, quando a gente ora, a gente diz, Deus, pula a fila aí, passa a fila e deixa a minha, né, pela minha família, pela minha vida, deixa a minha oração em primeiro lugar. A gente só esquece muitas vezes de colocá-lo em primeiro lugar. Amém? Quantos querem receber uma palavra? Pastor Ailton, vem para cá pregar para nós nessa noite. Amém? Receba a vida dele. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Amém. Algumas coisas que eu vou falar já foi falado aqui pela pastora, pelo pastor Melo. Até praticamente o texto escolhido para reflexão já foi citado. Mateus capítulo 6, irmãos. Sem conversável, não foi nada concordado aqui não. É o Espírito mesmo. Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6. O pastor falou comigo na semana passada, quando ele pregou semana passada, colocou o tema, eu lembrei imediatamente desse texto, porque ele faz parte de um livro que a gente pretende lançar aí no futuro. É a nossa introdução do livro, Intimidade com Deus em Tempos de Ativismo. Intimidade com Deus em Tempos de Ativismo. Infelizmente nós temos, como foi falado aqui já, nós temos muitas coisas, estamos sobrecarregados com um monte de coisa, como o pastor Melo colocou. Queremos que Deus fure a fila para a gente, mas a gente nunca fura a fila para Ele, né? Para estar na presença dEle. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vai ser só esse versículo, é um versículo muito conhecido da igreja, conhecido do povo de Deus. Mateus 6:33. Esse versículo faz parte do famoso Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, né? Sabemos, capítulo 5, 6 e 7 é um sermão que Jesus dá aos discípulos. Provavelmente o sermão mais demorado de Jesus foi o Sermão do Monte. Então, você lê esse sermão, tem um pastor que diz, olha, você lê a Bíblia, como é que eu sei que o Sermão do Monte demorou umas meia hora? Porque eu leio ele em 15, 20 minutos. Então, a pessoa falando fala bem mais rápido do que lendo. Eu tenho que ler, tenho que meditar, tenho que entender o que eu estou lendo. Mas Jesus, no momento que estava falando, provavelmente, se ele falou lentamente, 30 minutos esse sermão dele, do capítulo 5 ao 7. Mas aqui no versículo 33 de Mateus 6, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Algumas versões dizem, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Esse final aqui, ele é controverso no meio dos pastores, de teólogos, dos estudiosos. Controversos no sentido, Jesus está se referindo quando fala sobre essas coisas, das coisas que ele fala aqui, do versículo 25 em diante. Ele fala a respeito de a gente não se preocupar, não andar ansioso com o que a gente há de comer, com o que a gente há de vestir e com o que a gente há de beber. Ou seja, necessidades fundamentais para o ser humano. Mas há um grupo também que diz, não, a gente tem que olhar o versículo pelo contexto geral. Porque Jesus, ele não pregou só Mateus 6, do 25 ao 34. Jesus está aqui citando isso em um sermão que começa lá em Mateus 5. Então, o mínimo que a gente pode fazer é entender esse versículo em um contexto mais geral, mais extenso do capítulo 6 de Mateus. É isso que a gente vai fazer com os irmãos essa noite. Amém? Tentar ser bem breve, bem rápido, mas vamos orar, faltou a oração, né, para a gente, vamos orar para que o Espírito Santo, ele opere em nossas mentes, apesar de estarmos, irmãos, em um ambiente santo, onde o Espírito Santo está presente, mas o diabo, ele faz com que a nossa mente vague por outros lugares, né? Então vamos orar. Paizinho, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, te damos graças, Senhor, por este culto que te prestamos, te damos graças, Senhor, por esta palavra que lemos, te damos graças, Senhor, porque apesar da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel, Senhor, e nós somos gratos por tudo isso. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito leve a mente de cada um de nós aqui esta noite, cativa a Tua palavra e que possamos sair daqui esta noite transformados e desafiados por ela. Em nome de Jesus te oramos gratos. Amém. Pois bem, meus irmãos, como já falamos, a correria do dia a dia impede muitas vezes de a gente buscar a Deus como a gente deve buscar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, o termo reino de Deus é o único termo que ele se confunde com Deus, digamos assim. A pastora falou em um determinado momento aqui, ia falando de igreja, aí disse, os irmãos, eu esqueci pelo que a pastora trocou, mas de fato, quando a gente olha nas escrituras, a igreja visível, ela não é tratada como Deus. A igreja invisível é o corpo de Cristo. A igreja invisível é o corpo de Cristo. Mas quando se fala em igreja local, visível, ela não é tratada como Deus. Nada é tratado como Deus. Aliás, qualquer coisa que for tratado como Deus por nós se constitui em idolatria. É isso que Jesus quer dizer aqui. Inclusive, ele começa dizendo isso lá no início aqui desse contexto mais direto, quando ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, no versículo 24. É com esse versículo que ele começa o contexto das nossas ansiedades. O que é que Jesus está dizendo? Quando você fica ansioso pelo que você vai comer, você está fazendo da comida o seu Deus. Em outras palavras. Porque aqui ele trata da riqueza e a gente muitas vezes se prende só à riqueza. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. E a riqueza aqui, ele está falando de Mamon, que era a personificação. Então, ele está falando de idolatria. Nesse contexto, ele usa a riqueza, mas no contexto, continuando, ele fala, se você troca Deus pela comida, você está idolatrando. Se você troca Deus pela bebida, é idolatria. Se você troca Deus pelas vestes, idolatria. Está trocando, está substituindo. Mas o contexto mais geral, como eu disse, desse texto, é o capítulo 6. E é isso que eu quero trabalhar. Eu quero trazer para os irmãos, e aí vai ser mais breve, a ideia do que Jesus disse aqui no capítulo 6. Trazer o tema, né, da campanha é chamados para o reino. E eu quero trazer três chaves
3 chaves para os irmãos, 3 chaves para entrarmos no reino. Então nós somos chamados, mas nós sabemos através do próprio Jesus Cristo, que disse que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Jesus está chamando. A Bíblia mostra Jesus chamando multidões, ensinando a multidão, como a pastora colocou, o que o pastor Melo tem feito à igreja. Mas a Bíblia mostra multidões abandonando Jesus. E quem é que fica com Jesus? Aqueles que entenderam as chaves, digamos assim. Alguns entenderam as chaves, outros não. Quem ficou? Quem entendeu. E é interessante, porque lá no capítulo 6 de João, quando a multidão abandona Jesus criticando a palavra dele. Veja só, lá no capítulo 6 a gente vai encontrar Jesus falando que é o pão da vida, que aquele que não comer do seu corpo e não beber do seu sangue não terá vida, aquele que come do seu corpo e bebe do seu sangue tem vida nele. E Jesus faz esse sermão, e aí a multidão diz: duro é esse discurso, como a gente pode suportar? E o abandona, diz o texto, diz o evangelista João. E aí ele vira para os discípulos e diz: vocês não querem ir também, não querem abandonar também? E os discípulos dizem: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja só, a mesma palavra soou para a multidão como uma palavra dura, como um discurso ruim, chato. A gente vai embora, esse discurso agora não está muito legal. Mas para aqueles que tinham aproximação com Cristo, aqueles que entenderam as chaves, eles disseram: tu tens palavra de vida eterna, não tem outro lugar que a gente possa ir. Amém? Então, eu quero destacar a primeira chave aqui, eu quero fazer a ligação com o buscai do versículo. O versículo 33 inicia dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O buscai desse versículo, irmãos, eu ligo no capítulo 6 a orientação de Jesus mais atrás, lá do versículo 5 em diante, quando ele incita os discípulos a orar. Então, buscar tem a ver com oração. É a chave, uma das chaves, e podemos dizer que é a principal chave para entrar no reino de Deus, é a oração, irmãos. A gente tem perdido tempo com um monte de coisa, e a gente tem deixado de orar, a gente tem deixado de buscar a face do Senhor. E orar, colocando Deus em primeiro lugar, que será a segunda chave, mas está ligado intimamente. Então, buscar tem a ver com oração. Como é que a gente tem conduzido a nossa vida cristã, a nossa vida de oração? Nós temos o nosso tempo com Deus? Qual o valor que esse tempo tem para nós? Ele pode ser substituído por qualquer coisa. Quanto tempo a gente ora, irmãos? Tem pesquisas sérias feitas por universidades cristãs nos Estados Unidos e em outros países que mostram que os cristãos oram a maioria 15 minutos. 15 minutos. A gente começa a orar e falta a palavra. Aqui a gente não tem como deixar de acrescentar, de falar que a oração aqui inclui também a oração em línguas. Porque é fato que, principalmente quando a gente está no início, irmãos, a gente começa a orar e realmente 10, 15 minutos, meia hora, a gente não tem mais palavra para falar nada. Aí o que é que Deus proporciona para aqueles que começam a orar, a falar em línguas? A gente começa a orar em línguas. No começo também é meio enfadonho, mas depois o Espírito vai tomando, e quando a gente ultrapassa 15 minutos de oração em língua, a gente pode ir até 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração, tranquilo na presença de Deus. Então a oração, eu gosto sempre de, quando falo em oração, falar também de um acróstico que eu uso quando eu estou na presença de Deus. Um acróstico é quando você usa uma palavra para você memorizar alguma verdade nela. A palavra é ACAIS. A-C-A-I-S. Então veja só, quando você
quando eu entro para orar, eu faço o quê? Primeiro adoração. Sempre inicie o momento da sua oração com adoração. Com adoração. Adora o Senhor, coloca um louvor, começa adorando, dizendo a Ele, dizendo louvor que engrandece Ele, que diz como Ele é grande, como Ele é poderoso, como Ele é sublime, como Ele é incomparável. Louvor de adoração. Começo com a adoração. Segunda letra é o C. De confissão, que aí eu divido em duas situações. Eu começo confessando minhas falhas, mas eu também confesso a palavra. E é uma das formas mais poderosas, irmãos, de a gente conquistar as coisas que Deus tem para nós. É confessar a palavra. Porque o diabo, ele nos traz muitas dúvidas. Mas quando a gente lembra da palavra, já imaginou, Deus não está ouvindo sua oração, Deus não se importa com você, olha, deixa disso, para que tu está nesse negócio aí, esse negócio de crente não é para tu não, já visto que tua vida piorou, está pior do que antes, quando tu não era crente. Tem essas acusações do diabo? Tem. Aí o que é que você faz? Você vai para a palavra. Aí você tem que conhecer a palavra para poder confessá-la. Aí nesse momento do ser, da confissão, aí você vai. Aí você vai, o Senhor, sai de perto, Satanás, vai embora, arreda-te, porque a palavra diz, o Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta. A palavra diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra diz que nós somos mais que vencedores, já disse, e aí você vai citando textos. Falou contra seu filho, a palavra diz que meus filhos são bênção, são como flechas na mão do arqueiro. Então, vá conhecendo a palavra e citando ela. Você é pecador, você quer alcançar as coisas assim, pecando. A palavra diz que Deus provou o seu amor para comigo, pelo fato de que Cristo morreu por mim, quando eu ainda era pecador. Imagina agora que eu estou tentando andar na presença dEle. Terceira letra, A de agradecimento. Aí você começa a agradecer. Já confessei meus pecados, confessei a palavra, e agora eu começo a trazer à mente tudo o que Deus fez. Como é bom a gente trazer, irmãos. É ruim a gente lembrar das coisas passadas, irmãos, ruins. Isso traz ansiedade, traz depressão, traz mágoa, rancor. Mas você olhar para trás, para o seu passado, e lembrar de tudo que o Senhor fez na sua vida já, como isso faz com que o seu ânimo, com que você se levante quando está desanimado, quando o diabo está lhe atacando, quando as pessoas estão... Aí você começa a agradecer, Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido presente, obrigado, Senhor, por minha família, por meu filho, e começa a agradecer. E o último, por fim, que normalmente a gente faz no início, o S de súplica. Aí a gente começa a suplicar. Suplicar também se divide em dois, porque eu começo a suplicar por minha vida e pela vida do outro. E na maioria das vezes a gente se estende mais na vida do outro. É uma forma que Deus tem poderosa de agir nas nossas vidas. Quando a gente começa a olhar a necessidade do outro, orar pela necessidade do outro e se preocupar com o outro. Eu não sei, irmãos, aqui, o pastor, a pastora, quantos já tiveram experiência desse tipo, mas eu já tive sonhos com gente que eu nunca vi na vida. Evangelizando, ou ele me falando alguma coisa tal. Aí chega um momento que eu encontro essa pessoa em algum lugar. Mas eu sonhei com você um dia, você me falou isso, aquilo, outro. Já aconteceu comigo coisas desse tipo algumas vezes. Assim como, rapaz, eu conheço essa pessoa de algum lugar, de onde eu conheço. E assim, interessante, eu sonhei e a pessoa sonhou. Eu conheço e a pessoa me conhece. Nunca nos vimos na vida, mas a gente se conhece. Por quê? Porque, dado momento, começa orando, começa intercedendo e vem Deus me dá a imagem, a visão, ou me dá o sonho com aquela pessoa. Recentemente tem mais de mês já, uma situação desse tipo aconteceu,
E eu acredito piamente, ele não sabe expressar, que o Rafael, ele também teve o mesmo sonho. Eu orei de madrugada, fui dormir, e aí eu sonhei com a dona da casa que a gente mora, lá pela manhã, com o genro dela, ela e o genro eu conhecia, e com um jovem que eu não conhecia. Aí eu sonhei, eles foram lá conversar comigo, e a gente estava conversando. Primeiro bateram na porta, e quando bateram na porta, a porta é da garagem, eu estava no quarto que fica com a janela para a garagem, e aí eu me levanto no sonho, olho, aí vejo, a primeira pessoa que eu vejo é o jovem que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida. Aí a primeira pessoa que eu vejo é ele. Aí quando eu vi ele, saí no quarto, fui abrir a porta para a gente conversando. Começamos a conversa e eu me acordei. Amém. Quando me acordei, o Espírito disse: ela vem essa manhã conversar com você. Aí eu, tá certo. Me sentei, tomei café com a família e fui para a cama, para o quarto que fica com a visão para a garagem, e fiquei aguardando. Por volta de 10 horas da manhã, bateram na porta. Quando bateram na porta, aí Rafael correu para o quarto e só viu o empurrão da porta. Papai, veja só a colocação de Rafael. Por isso eu acredito que ele teve o mesmo sonho. Porque Rafael abriu a porta e disse: papai, o homem que o senhor estava conversando está aí na porta. Aí quando eu olho pela janela, era o jovem do sonho que eu não conhecia. Aí eu olhei e disse... Aí depois Dona Lourdes e o genro desceram a escada, que é um primeiro andar de outra família que mora. Mas a primeira pessoa que eu vi no sonho foi o neto dela, depois que eu fiquei sabendo. E o Rafael entrou com essa história. O homem que o senhor estava conversando. Eu não vi ele no sonho, mas provavelmente ele estava. O Senhor disse que eles iam. Orei por eles, quando me acordei, fui dormir novamente. E aconteceu o que me referi já para os irmãos. Certo? Então a oração, irmãos, o buscar aqui tem a ver com oração. Amém? Primeira chave, oração, meus irmãos. Ore. Tem uma frase que diz: ore quando tiver desejo, ore quando não tiver desejo, ore até quando o desejo de orar vier. Ore sempre. Amém? Segunda chave. Aí a chave está ligada aqui à prioridade. Prioridade, meus irmãos. A prioridade, quando a gente fala de prioridade, a gente tem que ligar, muito provavelmente está ligado a um segundo ensino de Jesus aqui nesse capítulo, que está do versículo 16 ao 18. Jesus ensinando como jejuar. A gente vai ter, a Sara vai promover agora o jejum, como o pastor colocou. Então, quando diz aqui: buscai, pois, em primeiro lugar. Meus irmãos, se tem uma coisa que você diz: Senhor, estou te colocando em primeiro lugar, é quando você jejua. Porque o primeiro, veja só como está ligado, irmãos. Se Jesus fala das coisas essenciais para nossas vidas, como comida, bebida e vestimenta, agora Jesus diz: olha, Deus tem que estar acima da comida, da bebida e da vestimenta. Ele tem que vir em primeiro lugar. Coloque Ele em primeiro lugar. E mais uma vez, e eu friso: se tem uma coisa que faz com que a gente diga: Senhor, Tu és primeiro lugar em minha vida, é você abrir mão de comer. Porque é uma necessidade. É uma necessidade, é algo gostoso. Quem é que não gosta de comer? Aí você diz: não, eu vou. Tem alguns anos que eu dedico um dia da semana, toda semana, um dia passo 24 horas em jejum sem comer nem beber nada. Tem algum tempo. Agora é da sexta para o sábado, tem um tempo já da sexta para o sábado, sem comer nem beber nada. Toda vez que eu abro esse jejum, eu digo: Senhor, eu quero que o mundo espiritual, tanto o teu como o maligno, ele entenda que para mim o Senhor vale mais do que bebida, do que comida, do que qualquer coisa. Esse tempo é teu. Oração, adoração, leitura da palavra, oração em línguas, meditação na palavra. Às vezes aproveito o momento para escrever alguma coisa, mas são 24 horas focado
em Deus. E aí, irmãos, nesse ponto de prioridade a gente tem que tomar cuidado, porque Isaías já sabe. Contam que Paul Yong-Chu, ele é conhecido pelos seus jejuns prolongados e tudo, ex-pastor, né, agora já foi convocado para a glória. O pastor Paul Yong-Chu fundou a maior igreja evangélica do mundo, na Coreia do Sul. E contam que um dia o presidente da Coreia do Sul ligou para ele e a secretária a atendeu. Aí a secretária atendeu, pois não, ele: olá, eu sou o presidente fulano de tal e eu queria falar com o pastor Paul. Aí ela disse: o pastor Paul não vai poder lhe atender. Não, você não está entendendo, eu sou o presidente dos o presidente da Coreia do Sul, fulano de tal, eu quero falar com... mas o senhor que não está me entendendo, ele não vai poder lhe atender, ele não vai lhe atender, eu não posso nem interrompê-lo no momento que ele está. Aí ele desligou, aí ligue mais tarde, aí depois de tal hora o senhor liga, aí depois de tal hora o presidente ligou, falou com o pastor Paul. Pastor Paul estava, irmãos, no período dele de oração e de jejum. Ele não atendia ninguém, irmãos, ninguém. O presidente disse: eu acho que sua secretária não entendeu que era eu. Ele disse: não, ela entendeu, é porque eu estava reunido com alguém muito maior do que você. Eu estava com uma pessoa muito superior. Um outro pastor aí norte-americano, pastor David Robertson, faleceu, salvo engano, em 2023. Pastor David Robertson, ele também tinha momentos intensos de jejum, de oração, de busca de Deus. E um dia, ele ministrando, alguém perguntou para ele, e ele não deu resposta. Quanto tempo? Que unção, pastor, que coisa, como... Quanto tempo o senhor passa orando na presença de Deus? Aí ele saiu, e depois um dos seus pastores, dos seus líderes, procurando aquelas pessoas que perguntaram, disseram: vocês querem saber quanto tempo ele passa na presença de Deus? Ele entra na presença... Quantas horas ele passa na presença de Deus? E ali a liderança disse: quantas horas ele passa? Ele entra na presença de Deus e ele só sai quando ele tem a resposta. Seja para um sermão, seja para uma preocupação, seja para qualquer coisa que quando ele entra na presença de Deus, ele só sai com a resposta. Ele passa dias trancado no seu quarto de oração, buscando a Deus. Ninguém interrompe. Kennedy Reagan também tem história desse tipo. Então, colocar em primeiro lugar, irmãos, a ênfase que eu quero dar é essa. Colocar em primeiro lugar aqui, primeiro aqui, a palavra, ela traz a ideia de preeminência. Ninguém pode ser colocado no lugar, nada pode ser colocado no lugar de Deus quando você está na presença dele. E aí, irmãos, a gente precisa estender, seja no seu quarto secreto, seja em um culto, seja orando com um irmão na casa dele. No momento que você entrar na presença de Deus, coloque ele em primeiro lugar, seja nas células. A gente tem visto alguns modelos de célula, tem estudado e visitado e participado de alguns modelos de célula pelo Brasil desde 2012 para cá. E tem as células que têm avançado assim, surpreendentemente eles trabalham com 3P. 3P. Quando a gente vai atrás, eles têm esse princípio. Na célula, o que é que funciona na célula? Eles buscam a presença de Cristo, oram, adoram, até sentir que a presença desceu e que a presença está ali. Quando ele sente que a presença está ali, vem manifestação de poder, segundo P. E depois vem o compartilhar e o buscar os propósitos de Deus. O que é que Deus quer para essa célula? O que é que Deus quer para cada um da gente? O que é que Deus quer para esse camarada que está estudando direito, para esse que está fazendo engenharia, para esse que está fazendo medicina? O que é que Deus quer? Qual é o propósito de Deus? Porque o propósito de Deus pode ser usar médicos, usar engenheiros, usar, como o pastor falou aqui domingo, semana passada também, usar oficiais no exército. Deus usa você onde você estiver, se você estiver na presença dele, buscando a Ele. Então,
onde você estiver, Deus vai lhe usar. Coloque Ele como, em primeiro lugar. Segunda chave. Terceira chave tem a ver, irmãos, com outra orientação de Jesus, e aí é a que Jesus inicia esse capítulo 6. No versículo 2, do versículo 2 ao 4, Jesus ensina como se deve dar esmolas. E veja bem, quando você vê esses 3 ensinos de Jesus, todos eles são muito semelhantes, irmãos. Não é, se você quiser dar esmola, se você quiser orar, olhe, se você quiser jejuar, e você jejua. Não. Quando o início de toda a orientação de Jesus, das 3 orientações de Jesus, é com quando. Quando você der esmola, quando você orar e quando você jejuar. Então, isso ensina que deve ser prática nossa, irmão. Prática nossa. Orar, colocar Deus em primeiro lugar, jejuar e ajudar o próximo. Irmãos, esse ano, eu acho que no mês de março, eu tive uma experiência com Deus assim das mais profundas de toda a minha história de fé. Eu não vou detalhar para seguir aqui, para concluirmos a palavra, mas uma das minhas preocupações era com a área financeira, eu orava pela área financeira. E eu ensino, irmãos, que em toda a área, inclusive na área financeira, toda área, você está passando por algum aperto em alguma área, eu ensino o seguinte: você olha para o seu redor, olha para o seu histórico e se pergunta: eu defraudei alguém? Eu soneguei dízimo, oferta? Eu sou um camarada mesquinho, avarento? Porque a área financeira, você, normalmente, quando você está passando, ou você está recebendo consequência do que você é, ou você está sendo provado. E a forma de você saber se é provado é justamente fazendo a análise. Jó fez isso, quando os amigos dele acusavam ele fazia análise. Não, você deve estar assim porque você com certeza defraudou, roubou. Aí Jó analisa e diz: não, eu não fiz. Você está assim porque deve ter se aproveitado de alguma virgem, estuprado, abusado alguma virgem. Jó olha e diz: não, eu não fiz. E Jó fica na crise, porque está acontecendo essas coisas comigo? Mas aí, irmãos, eu costumo dizer, você tem que analisar, ou é consequência de coisas que você fez, ou é provação. Porque é muito comum, né, no meio cristão, o cristão, eu estou passando por prova. Às vezes não é prova, é consequência de coisas que você fez. E Deus me falou, irmãos, já tem um tempo. Não é que eu sou avarento, não é que eu não ajudo, não é, mas Deus me falou, aí vem mais uma vez palavra que a pastora trouxe aqui já essa noite, sobre semente, irmãos. Todo o nosso dinheiro, irmão, todo o nosso dinheiro, ele é semente. Tudo que Deus coloca de finanças, de dinheiro em nossas mãos é semente. E eu confesso, o que Deus me disse lá em março, que tem se aprofundado até hoje, é justamente que eu semeei em muitos terrenos que não era para semear. E não foi assim em terrenos, depois da minha conversão, pecado, não. Terrenos que não era para semear, a semente estava na minha mão e eu podia semear numa terra fértil, e eu semeei pelo impulso, pela emoção, para querer ajudar tal. E Deus me fazia lembrar alguns terrenos que eu semeei, que eu ajudei, que eu fui caridoso, quando de fato não era para ser. Não era para fazer. Porque se você lançar a semente no terreno infértil, ela não vai produzir. Então, Deus tem trabalhado isso em mim. Onde é que você deve semear? E aí vem, essa é a chave, a terceira chave. Quando o Senhor Jesus diz aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou o seu reino e a sua justiça. Justiça. Justiça sempre arremete à justiça social, ajudar. Como disse, Jesus não à toa inicia o capítulo falando em a gente ajudar, e a gente dar esmola, e a gente ser liberal, e a gente contribuir, e a gente não estar preso ao dinheiro, não fazer do dinheiro nosso Deus, nosso ídolo. Quando a gente não faz, irmão, aí a gente descobriu uma chave. Provérbios, eu gosto muito desse provérbio, é 18:25, salvo engano, quando diz que o generoso, ele prosperará,
a alma generosa prosperará. Aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Agora, mais uma vez eu friso, às vezes você pensa que está dando alívio, que está semeando. Então, até a generosidade, irmãos, tem que ser feita com cautela. E esse ensino a gente tem que trazer. Até a generosidade. Você tem que orar. É por isso que é necessário orar, jejuar. Não, fulano e tal, vamos orar e vamos jejuar para ver o que Deus diz. Paulo diz que não lhe ensinaram, escrevendo aos Gálatas. É interessante. Paulo diz, olha, os apóstolos não me ensinaram nada, senão que eu devia ajudar os pobres. E aí Paulo diz uma palavra lá bem interessante. Paulo diz, o que eu procurei fazer com cuidado, com diligência. Em março lá, eu já tinha lido esse texto dezenas de vezes, mas em março lá Deus me levou a esse texto. Eles me recomendaram, os apóstolos me recomendaram ajudar os pobres, o que eu procurei fazer com diligência, com cuidado, com cautela. Nem sempre, irmãos, a gente ajuda o pobre realmente. Deus quer ajudar o pobre. Tem testemunhos tremendos de gente que ajudou gente que aparentemente era rico. Humanamente falando, era rico, não precisava. Mas, na verdade, aquela pessoa era a pessoa que Deus queria que semeasse na vida dele. Amém? Então, quero deixar essas 3 chaves aqui, caminhando para o encerramento. Meus irmãos, se queremos, somos chamados para o reino, mas lembremos, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Se queremos entrar no reino, é claro que tem muitas outras chaves, mas fica essas 3 chaves aí. Vamos orar a Deus, buscá-lo, jejuar, colocá-lo como prioridade, acima até daquilo que o nosso corpo precisa, alimento e água, né, e bebida, e ajudar o próximo, agir com justiça, com justiça social, né? Os profetas, praticamente todos eles, a acusação contra os reis, contra pastores, contra líderes, contra muitos do povo mesmo, era a injustiça social. A injustiça. Deus se move e desce do céu, irmãos. Desce do céu quando escuta o clamor do povo lá no Egito, pedindo a ele justiça para serem libertos, para saírem do Egito. E Deus diz a Moisés, quando chama Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi a sua voz e eu desci para os socorrer. Amém? Então que nós possamos levar essas chaves conosco em nome de Jesus. Pastor Melo. Amém, queridos. Quando você recebe essa palavra em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Amém. Palavra abençoada. Esse é o caminho do reino, amém? O reino de Deus é aquilo onde é o ideal da nossa vida, é onde as suas orações, você ora, as suas orações são ouvidas, as suas orações são atendidas, onde Deus te visita. Por isso que na oração Jesus nos ensina, venha o teu reino, amém? Seja feita a tua vontade, ou seja, já existe uma vontade para mim e para você, eu creio dessa forma, amém? Que seja feita a tua vontade, na terra, como ela já está estabelecida no céu. Por isso que é importante nós, esse tema, eu amei muito esse tema e às vezes a gente não gosta muito de às vezes trabalhar com tema, porque tem os temas, cada tema que nos estica um pouquinho mais, mas eu amei esse tema porque, querido, foi o que Jesus veio ensinar, amém? Jesus falava, ensine que é chegado o reino de Deus, amém? Ensine que é chegado o reino de Deus. Então existe um lugar, amém? E esse lugar é no reino, que você aprenda essas chaves nessa noite, amém? Que o pastor Ailton passou isso, coloque, não só aprender, mas praticar, amém, querido? Colocar isso em prática na sua vida, para que nós possamos experimentar, amém? O bom, o
perfeito e agradar a vontade de Deus. Uma vez o cara me contou uma história, para a gente orar já encerrando, que o cara, ele foi para um cruzeiro, esses cruzeiros, né, de navio, tudo, e ele comprou a passagem do cruzeiro, e tem os cruzeiros normalmente é tudo, você compra a passagem do cruzeiro e tudo está por conta, né, comida, né, o café, almoço e janta, tudo por conta. E ele não sabia disso. Ele disse: meu Deus, o que é que eu vou levar no cruzeiro? Eu quero fazer muito esse cruzeiro, mas eu vou. Se eu estiver lá, eu me viro, né? Esses 3 a 5 dias eu me viro. Aí levou as coisas de casa e tudo. No final, os últimos dias, ele passou só comendo biscoito, né? Bolacha e água. Para ele estava bem. Só que quando ele saiu, que acho que tinha que entregar o ticket lá, a passagem, alguém que recebeu aquele ticket assim: espero que o senhor tenha desfrutado, né, bem do nosso cruzeiro, dos nossos restaurantes, dos nossos coisas, tudo. Aí disse: meu Deus, aí depois que caiu, né, a ficha, ou seja, tudo aquilo estava disponível por mim, eu só fui na viagem, amém? Eu creio que você vai para o céu, amém, querido, em nome de Jesus. Mas tem mais coisa disponível para mim e para você, amém? Então busque essas coisas em Deus. Às vezes quando a gente fala assim, porque está falando de prosperidade, não, existe uma prosperidade bíblica, amém, querido? Existe uma prosperidade bíblica, existe um Deus que é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então a gente tem que, às vezes, tirar essas paranoias da cabeça, assim: não, é porque está falando em prosperidade. Não, irmão, existe uma prosperidade bíblica, e essa prosperidade está no reino dos céus. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado por esse dia tão maravilhoso, como eu te orava nessa tarde. Meu Deus, porque nós estamos bem, nós estamos com saúde. A tua palavra diz que esse é o dia que o Senhor fez, para nós nos alegrarmos nele. Querido, se alegre, o dia nem acabou ainda, amém? E amanhã Ele já preparou o dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? Então termine esse dia, entre no dia de amanhã como um dia de esperança, um dia de vitória, um dia onde você vai dizer assim: Senhor, eu vou colocar em prática as chaves do teu reino. Meu Deus, eu vou colocar em prática as chaves do teu reino. O Senhor estará em primeiro lugar a minha vida. Eu não só serei abençoado, mas eu serei um abençoador. Eu serei, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que eu seja na tua palavra, em nome de Jesus. Debaixo dessa palavra, meu Deus, debaixo da revelação da tua palavra ministrada ao teu povo, eu despeço, meu Deus, para uma semana de vitória. Meu Deus, uma semana, ó Pai, onde o teu reino será prioridade nas nossas vidas, onde nós buscaremos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, para a glória do teu nome, e dessa forma os abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, amém? Tenha um restante de semana abençoado em nome de Jesus, glória a Deus.